a Deus Supremo, benfeitor. Vós, anjos e homens, dai louvor. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós queremos dar início a esta reunião, declarar bem-vindos a todos vocês que estão chegando aí conosco. Mais um domingo que o Senhor tem nos dado essa condição de estarmos juntos, apesar de separados, né? Juntos através aqui dessa conexão, e nós louvamos a Deus por isso, porque Ele tem sido bom. De antemão, já quero deixar aqui meu agradecimento a toda a equipe que tem trabalhado ao meu lado, tem me ajudado. O fato de você estar podendo cultuar aí na sua casa hoje, você está me vendo aqui, mas existe uma estrutura que é montada, é trabalhada, existe uma equipe que grava, um que edita, que passa, que faz, que corrige, outro que coloca as letras no telão, prepara o repertório. Então é um trabalho intenso para que possamos juntos louvar ao Senhor na nossa casa no domingo à noite e termos esse tempo que é tão gostoso. Eu creio que tem sido abençoado para você. Claro que sentimos falta de nos reunirmos, estarmos juntos. É triste você vir para a igreja, gravar um culto e as cadeiras, os bancos estão vazios, a porta fechada, mas nós cremos que esse tempo passará. Esse tempo passará e nós poderemos nos reunir novamente. Se faz necessário agora isso, mas em breve estaremos juntos, eu creio, para a glória do Senhor. Amém? O Salmo 113, ele nos convida: louvado seja o Senhor. Sim, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor, pois o Senhor é engrandecido acima das nações, a sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus? Entronizado nas alturas, Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca entre os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, começando essa reunião. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, por esta família que está reunida agora, Senhor, podendo cultuar da sua casa. Que privilégio nós temos, Senhor. Que bênção é podermos fazer isso com liberdade, Senhor, adorando o Teu nome, bendizendo o Teu nome, Senhor. Recebe esse tempo, o nosso louvor, Senhor, da Tua igreja que está reunida em diversas casas. Nós vamos Te louvar com canções que expressam a Tua grandeza, a Tua majestade e demonstram também o nosso amor a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Quero convidar o Ministério de Louvor e vamos louvar ao Senhor. Quero ver você cantando aí nessa casa com júbilo, com alegria, para a glória do Senhor, tá bom? Vamos lá. É a noiva do leão, seu amor
Nós queremos agora, nesse momento, após cantarmos esses louvores ao Senhor e agradecer o nome dEle, nós queremos também ter um momento de intercessão nesta hora. Como sempre temos feito, né? Temos lançado diante do Senhor as nossas ansiedades. Temos colocado aos pés da cruz aquilo que realmente foge das nossas mãos e foge do nosso controle. Eu sei que você tem motivos para orar aí nessa noite. Eu sei que você tem pedidos também de oração, você tem causas. E eu quero convidar você nesse momento lá, junto comigo, orarmos ao Senhor, aquele que pode mudar a nossa história, a nossa sorte, aquele que pode acalmar o mar que está revolto, aquele que pode dar ordem aos ventos para que ele pare, aquele que pode dar uma ordem e mudar a nossa sorte, o nosso diagnóstico, o momento que estamos vivendo. É nessa esperança que nós queremos clamar agora. Aquele que pode nos dar o socorro, pois Ele tem sido o nosso socorro bem presente no tempo da angústia, como diz o salmista. Amém? Então vamos orar nesse momento. Meu Pai, é confiado na Tua palavra, Senhor, que nós nos apresentamos diante de Ti em oração. Nós já cantamos louvores, ministramos a nossa adoração através desses poemas que cantamos, exaltamos o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, através da música, da arte, com os nossos ministros de louvores. Mas agora, Senhor, também estamos Te adorando, Te bendizendo através da nossa voz, nesse tempo de intercessão, Senhor. E isso é uma postura de fé, isso é uma atitude que demonstra que somos dependentes de Ti, Senhor. Isso é uma atitude que demonstra que a nossa esperança, ela está somente em Ti, porque muitos confiam em cavalos, em carros, confiam em autoridades, confiam em tantas coisas. Mas aqui está reunido agora um povo que confia no nome do Senhor dos Exércitos. E é neste nome, no nome de Jesus, que nós oramos agora, Senhor, e colocamos diante de Ti as nossas causas e a nossa necessidade, Senhor. Senhor, estamos, ó Pai, inseridos no meio de um momento a qual a humanidade desconhecia. Tamanha a grandeza, tamanha a proporção, tamanho o risco desta pandemia, Senhor, que tem causado tanto pânico, tanto medo, tem ceifado tantas vidas no mundo inteiro, Senhor. Estamos vendo, Senhor, ricos, pobres, pessoas cultas, pessoas envoltas, tantas pessoas, ó Pai. Essa enfermidade tem assolado, tem passado e devastado, Senhor. E nós nos sentimos pequeninos, nos sentimos, ó Pai, incapazes, ó Pai. Mas glória a Deus, porque nós temos a Ti, Senhor, porque nós temos a Tua palavra, porque nós temos essa esperança viva. E Pai, agora neste momento nós queremos clamar a Ti, Senhor, pela Tua compaixão, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Ó Pai, envia, Senhor. Ó Pai, assim como Tu fizeste naquele vale de ossos secos, quando Tu deste aquela ordem para que os ventos viessem dos quatro cantos e a vida viesse sobre aqueles ossos, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós, envia também esse vento sobre a face da terra, Senhor. Ó Pai, venha, Senhor, transformando a morte em vida, Senhor. Tenha compaixão
das pessoas que estão internadas neste momento, entubadas, qual o médico já não tem dado mais esperança para a família, para os amigos. Ó Senhor, aquele pulmão que está quase parando, coloca a tua mão forte, Senhor. Tem compaixão, Senhor. Tem compaixão, Senhor. Tem compaixão das famílias que estão, ó Pai, atemorizadas, estão, Senhor, com o coração quebrado, dilacerado, como eu tenho ouvido de alguns amigos, de algumas pessoas que estão passando por este momento, Senhor, deste problema. Tem compaixão, Senhor. Muda a história, Senhor. Muda a história. Senhor, olha para os mais fragilizados, para os povos, para as comunidades, onde não temos hospitais, não temos estrutura, não temos saneamento básico. Olha, Senhor, essas comunidades carentes, Senhor, que estão tão necessitadas, estão expostas, ó Pai. Muitos estão tendo que sair, ir para os faróis, juntar recicláveis, pedir coisas nas ruas, porque estão passando fome, porque não tem. Tem compaixão, Senhor, tem compaixão de nós. Olha para nós, a nossa comunidade aqui, onde estamos inseridos. Senhor, tem misericórdia dessa população. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor, porque muitas vezes vemos a comunidade negligenciando, não dando, Senhor, a devida atenção a este momento que o país está vivendo. Tem compaixão, Senhor, tem misericórdia, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos. Como igreja, ajuda-nos, ó Pai, a nos colocarmos como intercessores, como apoiadores, como, Senhor, aqueles que levam a paz, aquele que leva a alegria, aquele que leva o ânimo, aquele que encoraja. Faz isso conosco, Senhor, ajuda-nos a ser uma igreja, Senhor, que transcende essas portas do templo e que alcança ao necessitado, ao ferido, aquele que não tem o pão na mesa. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, olha para este país, olha para esta nação, olha para o nosso estado, Senhor, olha para a nossa cidade, olha para os nossos governantes, coloca as mãos sobre eles, Senhor. Esses homens, ó Pai, que não conseguem andarem juntos, conciliarem os seus planos, os seus projetos. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão desse país. Tem compaixão, Jesus. Abençoa a tua igreja. Abençoa os pastores, cada comunidade. O pastor daquela igreja no bairro, Senhor. Aquela igreja que é pequena, não é conhecida, não é famosa, mas tem pregado o teu evangelho com graça, e agora estão se vendo com dificuldades, inclusive para pagar o aluguel do prédio. Tem compaixão desse pastor, desse missionário, dessa família, Senhor. Tem compaixão, Senhor. Muda a nossa sorte, Senhor. Muda a nossa sorte, Jesus. Ajuda-nos a pregar o Evangelho da verdade nesses dias, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos testemunhas verdadeiras da Tua palavra, da Tua luz. Ajuda-nos, Senhor, que, ó Pai, enquanto o mundo está nessa pandemia, a Tua igreja tenha a paz para transmitir, a paz que excede todo entendimento, o amor, o conforto, o zelo, a oração, o cuidado, a palavra de esperança. Ó Senhor, conforta os corações daqueles que infelizmente perderam familiares, amigos, entes queridos. Tem misericórdia, Senhor, tenha compaixão, Senhor. Em nome de Jesus, alcança aqueles pedidos que estão ali, Senhor. Naquele mural também nós colocamos diante de Ti. Nós queremos também, ó Pai, interceder pelos nossos missionários ali na Espanha, na Guatemala, na Inglaterra. Hoje, Senhor, é o domingo que separamos
para interceder por eles, para clamar. Senhor, alcança os nossos missionários da Missão Desafio. Alcança, Senhor, os missionários da Jocum, tantas outras, Senhor, que estão trabalhando, Senhor, pregando o Teu Evangelho, tantas missões. Alcança, Senhor. Em nome de Jesus, guarda os Teus filhos, as famílias, Senhor. Abençoa, guarda-os também de serem infectados, de serem contaminados por essa doença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos e cremos que o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Oi, gente, Pai do Senhor, boa noite. Oi, Pai do Senhor, igreja, minhas amadas. Vou deixar aqui um versículo para vocês meditar no dia de hoje, glorificar a Deus pelas nossas vidas, tá bom? Então fica em Provérbios 31:10, que diz: mulher virtuosa, quem acharás? O seu valor muito excede ao de rubis. Vocês todas são mulheres que valem ouro. Uma boa noite, um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Pai do Senhor, boa noite. Eu quero deixar registrado o versículo está em Isaías 43, que fala: mas agora assim diz o Senhor, que te criou Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Um beijo, tchau! Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui esperando que esse momento passe o quanto antes, para a gente poder estar junto, cultuando, louvando e adorando o nosso Deus. Se cuidem e fiquem em casa. A paz do Senhor, irmãos, estou com saudade de todos e espero em breve estarmos juntos cultuando ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Eu e minha família estamos aqui em casa. E espero que vocês também estejam em casa. Então, se cuidem. Pai do Senhor, igreja, tudo bem com os irmãos? Pai do Senhor, amados, graça e paz, tudo bem? Nesse momento aqui a gente tem passado grandes tribulações, grandes lutas, grandes provas, mas o nosso Senhor, Ele é fiel. Eu queria deixar uma palavra, mas eu vou deixar um louvorzinho para os irmãos meditarem. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Amém? Ele é Deus. Vamos acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Um grande Amém. abraço. Glória a Deus. Que bênção, né? Rever alguns irmãos aí nos vídeos. Que bênção. Que maravilha saber que os irmãos estão bem, estão se cuidando. E ouvir um pouquinho, né, de uma palavra de esperança também através da nossa comunidade. Deus abençoe. Nós queremos compartilhar a palavra do Senhor. Pretendo ser rápido. Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 36 e 37. Mas depois nós leremos uma série de versículos aí. Você fica com a Bíblia na mão aí, Apóstolos, para que consigamos ler. Amém? Atos, capítulo 4, 36 e 37. Nós vamos falar sobre Barnabé, aquele que dá ânimo, aquele que encoraja. Sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite. Foi assim que José vendeu um terreno e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Amém? Que bênção, né? Aquele que dá ânimo, aquele que encoraja. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos use nesses minutos, ó Pai, use a minha vida, que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos para falar
aquilo que a tua igreja precisa e não somente aquilo que ela gostaria de ouvir, Pai. Trata-nos, restaura-nos e transforma-nos através dessa palavra. Essa é a nossa esperança em nome de Jesus. Amém. O texto fala: José era um levita de Chipre. Ele teve também o seu nome mudado e conhecido na verdade como Barnabé. Esse nome, como nós vemos, ele significa aquele que dá ânimo, aquele que é o encorajador, ou também algumas traduções colocam como o filho da consolação. O que é o encorajador, aquele que dá ânimo? É aquele que recebe, é aquele que acolhe, é aquele que promove a pessoa. Como que nós podemos olhar para Barnabé? Podemos interpretá-lo como um homem que sentava na arquibancada da vida de algumas pessoas e torcia por elas. Ele vibrava por elas. Ele trabalhava para que essas pessoas chegassem ao ápice. Essa é uma característica que nós encontramos em Deus também. Nós éramos assim. Nós éramos pessoas sem reconhecimento. Nós éramos pessoas sem um futuro. Mas Deus, Ele nos acolheu. Deus, Ele nos encorajou. Em outras palavras, é como se Deus estivesse também numa arquibancada, na arquibancada da nossa vida, torcendo por nós, vibrando, nos incentivando, para que também alcancemos o ápice, alcancemos lugares melhores. Essa é uma das características de pessoas que são encorajadoras, pessoas que dão ânimo às outras pessoas. E nós vamos falar sobre isso, olhando para a vida de Barnabé. E a primeira coisa que nós podemos destacar é que Barnabé, ele encoraja provendo recursos. O texto que nós lemos fala que ele vendeu, coloca de novo por favor, 4:36 e 37, fala que ele vendeu os seus bens, ele abriu mão dos seus recursos. Veja lá, vendeu um terreno e entregou o dinheiro aos apóstolos. Amém, obrigado. Olha, que atitude de Barnabé. Ele é apresentado nesse texto como um levita da cidade de Chipre. É importante a gente entender isso. O levita quer dizer que ele era da tribo de Levi e tinha responsabilidade de ser o organizador. Ele era o colaborador, aquele que fazia com que os encontros da igreja tivessem essa organização, tivessem tudo certinho, as coisas acontecessem de forma adequada. Tocavam também, eles estavam na recepção, cuidavam de tudo no templo. Um sacerdote, ele só poderia ser sacerdote se fosse da tribo de Levi. Só que o texto dá mais detalhes e diz que ele era de Chipre. Isso é importante a gente entender também. Ele era de Chipre. Ou seja, Chipre não era um território de Israel. Pelo contrário, fazia parte da Ásia. Barnabé, ele é apresentado assim, mais uma vez eu vou falar, existe um israelita que nasceu em Chipre, ele é cidadão de Israel, mas ele não era nascido em Israel. Isso gerava um grande problema. O fato de ser um israelita nascido fora de Israel. Pois aquele que nascia fora de Israel, apesar de ser descendente de Israel, ele recebia um título que era helenita. Ele tinha uma identidade já. Ele já tinha como se fosse uma etiqueta colada, um rótulo. Era isso que eu queria lembrar, um rótulo. Aquele é um helenita. Um helenita era aquele que
não falava o aramaico, mas ele falava provavelmente o grego. E havia muita confusão entre os israelitas natos e aqueles que não eram israelitas natos. Aquele que falava o hebraico e aquele que falava o grego. Isso trazia confusão, trazia problemas. Pedro mesmo era um exemplo. Ele tinha que administrar esses problemas com as viúvas, por exemplo, as viúvas que falavam o hebraico e as que falavam, as helenitas, que falavam aramaico. Havia confusão entre elas. Uma reclamava da outra. Uma queria o privilégio de ser atendida primeiro, porque era israelita nata, e a outra não era, e trazia problemas. Pedro tinha que ficar gastando tempo resolvendo esses conflitos secundários, ou seja, ele deixava de se preparar na implantação do reino, de cuidar de coisas mais importantes, e ele ficava preso a conflitos relacionais. Aqui então o texto nos mostra que Barnabé ou José, ele era de Chipre. Ou seja, significa que ele tinha tudo para não gostar, para não se dar bem, para não se relacionar com facilidade com os israelitas que eram de Israel. Porque isso era algo comum, já estava enraizado. É como se fosse, hoje nos nossos tempos, quando nós falamos de Brasil e Argentina, essa rivalidade, esse conflito que há, essa divisão de achar-se melhor, o outro é inferior, o outro achar que é melhor. Isso já vinha de muito tempo atrás. E então Barnabé ele tinha tudo para ser dessa forma. Mas Barnabé ele era uma pessoa diferente. Barnabé ele tinha esse coração, esse desejo, ele tinha essa postura de encorajar, de dar ânimo, de apoiar, de ser um sustentador. Ele tinha isso dentro dele, e ele faz algo diferente. Ele vai e vende os seus bens e ele deposita o dinheiro aos pés dos apóstolos. Apesar de ele ser de Chipre, ele não tinha problema nenhum com os que eram de Israel. Pelo contrário, ele apoia a causa de tal forma e de tal maneira que ele investiu os seus recursos na vida deles. Essa é a primeira característica que eu quero chamar a atenção a nós, dessa postura de Barnabé. A segunda característica é que ele dá ânimo também às outras pessoas, aceitando as outras pessoas, recebendo as outras pessoas. Vamos ver o que diz Atos, capítulo 9, versículo 27. Olha aí. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos, e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Olha só, olha a postura de Barnabé. Depois daquela atitude que ele teve, dessa oferta que ele fez no capítulo 4, se você continuar lendo o livro de Atos, você verá que Barnabé dá uma sumida. Não se fala mais em Barnabé do capítulo 4 até depois desse episódio, até o capítulo 9. Não vemos mais Barnabé aparecendo. Ou seja, aquele que tem essa postura, muitas vezes ele não fica muito em holofotes. Ele não se preocupa muito em aparecer. Mas ele continua trabalhando, ele continua fazendo. Aquele que dá ânimo, ele desaparece por um tempo. Mas ele reaparece aqui nesse momento, que para nós, que não somos israelitas, é um momento fundamental da história. Pois havia esse homem chamado Saulo, e todos conhecem essa história, mas quem não conhece, vou pincelar um pouco aqui. Saulo, ele
Ele tinha um ódio tremendo pelos cristãos, contra os cristãos, os seguidores de Jesus. Saulo, que depois veio se tornar o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos. Ele perseguia com uma forma intensa, com um ímpeto. Ele queria ver todo o cristão, aquele que confessava que Jesus era o Senhor, ele queria vê-los mortos. Ele chegou ao ponto de conseguir cartas de autorização para sair pelas cidades, viajando, e quando ele encontrasse aqueles que confessassem a Jesus, ele tinha autoridade para matar, tirar a vida. Mas conta a Bíblia que em determinado momento, a caminho de Damasco, nesse caminho, Saulo ele tem um encontro pessoal com Jesus. Jesus aparece a ele. E nesse caminho, nesse encontro, melhor dizendo, Saulo ele é transformado, ele é mudado. O Senhor Jesus trabalha com ele e fala com ele e transforma o coração de Saulo. E ele então passa de perseguidor da igreja, ele se transforma em um perseguidor da causa da igreja. Aquele que perseguia a Jesus passa a ser perseguido porque prega a Jesus. Uma transformação. Paulo então ele seria o apóstolo dos gentios, ou seja, ele sairia de Jerusalém expandindo o evangelho para os outros povos, chegando até nós hoje. Só que esse grande perseguidor, cuja fama havia se espalhado por toda a terra ali naquela época, que ele matava os cristãos, que ele perseguia aqueles que anunciavam Jesus, e agora ele, transformado por Jesus, ele chega pregando as boas novas, ele chega falando bem de Jesus, falando do amor de Deus, e os líderes da igreja ficam apreensivos quanto a isso. Eles não recebem Paulo, que ainda era Saulo, eles não recebem ele ali. Não aceitam ele, tem uma dificuldade, uma desconfiança, falam, ele deve estar nos enganando, se aproximando para depois pegar a gente. E aí nesse momento entra em cena quem? Barnabé, mais uma vez. Barnabé entra em cena, e ele fala assim, eu tenho visto esse homem pregar, eu tenho visto ele pregar corajosamente, eu sei do encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco, e eu reconheço essa transformação, ela é real, ela é verdadeira, este homem está mudado, eu sou apoiador dele, Jesus transformou este homem, podem acreditar. Essa foi a postura de Barnabé. Barnabé vem, ele tem uma postura de aceitação, e ele vem trazendo essa mensagem para os demais. Podem acreditar, eu recebi ele. Como vocês acreditam em mim, acreditem nele. Uma aceitação imediata. Barnabé sabia que o que era primário unia Paulo a eles. E o que era primário? O que era o principal? Era ter um encontro com Jesus. As coisas secundárias ficam para depois. Usa calça, não usa calça, canta em pé, canta sentado, tem bateria, não tem bateria, prega de terno, prega sem terno, coisas secundárias. Mas o que era primário, que Jesus era o Senhor e havia tido um encontro com Ele, isso nos unia, isso nos une. Talvez você faz parte de uma outra comunidade e está nos dando a honra de cultuar conosco hoje. Mas o que nos une é o fato de confessarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Olha o que diz Romanos, no capítulo 14, no versículo 1. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Aceitem.
Vamos receber. Ninguém chega pronto. Nós estamos numa caminhada, num projeto, num caminho rumo à Nova Jerusalém. Então nós não podemos ficar brigando por coisas secundárias, coisas nos separando, nos afetando, sendo que aquele que nos une chama-se Jesus de Nazaré. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. A terceira característica que nós podemos observar é que Barnabé, ele procura promover a outra pessoa. Atos, no capítulo 11, versículo 25 e 26, olha o que ele fala aí. Depois, Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Amém. Olha lá, perceba essa dinâmica. Na escrita do texto, onde o nome de Barnabé aparece antes do nome de Saulo. Dá para colocar de novo aí? Perceba aqui, ó. Não sei se vocês conseguirão. Depois Barnabé, o outro versículo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante o ano com a gente daquela igreja. Foi então em Antioquia. Não é, acho que é lá mesmo. O primeiro versículo, desculpa. 25. Depois Barnabé foi à cidade de Tarso a fim de buscar Paulo. Perceba isso, essa dinâmica. O nome de Barnabé aparece antes do nome de Saulo. No mundo grego, isso era muito importante. A sequência dos nomes demonstrava quem era o mais importante, quem era o principal, quem era o primeiro, quem era o fundamental. Aqui percebemos que Barnabé, ele ocupa uma posição. Barnabé era quem autenticava a vida de Paulo naquele momento, a autoridade. Barnabé, ele representava a autoridade. Barnabé, ele já tinha sido provado, já tinha sido testado, a igreja o conhecia o seu caráter. Paulo ainda estava naquele momento de desconfiança, então sempre Barnabé era citado na frente. Por isso ele vinha em primeiro, Barnabé e Saulo. A gente vê isso também em Atos 12, 25. Vamos ver nesse texto, ficar mais claro ainda para a gente. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Veja, Barnabé e Saulo. Vamos ver Atos 13, versículo 2. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, olha quem disse, o Espírito Santo, separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Vocês perceberam isso? Barnabé e Saulo. Barnabé dando essa autenticidade, Barnabé sendo esse representante principal. Mas depois disso aí, depois desse momento que eles foram separados, eles foram enviados para uma viagem missionária a fim de expandir o reino. Nessa viagem eles chegam a uma cidade chamada Pafos. Nesta cidade, o procônsul, o governador, aquela autoridade chamado Sérgio Paulo, chamou Barnabé, chamou Saulo, para que eles pregassem o Evangelho. Isso está registrado em Atos, no capítulo 13, versículo 7 até o 12. Vamos ler essa passagem para compreendermos. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, percebam? Mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. A referência era Barnabé. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos.
ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, mais uma vez Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo, você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Neste momento, Barnabé começa a sair de cena e Paulo começou a aparecer. Deixou inclusive de ser conhecido como Saulo, que era o seu nome grego, né? E passou a ser conhecido como Paulo. Saulo deixou esse nome e passou a adotar o nome Paulo, ficou mais famoso, mais conhecido. Barnabé investiu tanto em Paulo e em alguns momentos as coisas mudaram. Barnabé saiu da frente e passou para trás e deixou Paulo caminhar. Barnabé passou o bastão. Você se lembra que Saul, ele teve uma dificuldade em passar o bastão. Ele não aceitou dar a vez para Davi. Quando Davi chegou e que as mulheres gritavam: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, aquilo não desceu redondo, desceu bem quadrado para ele. Ele ficou furioso com essa palavra, com essa canção que ele ouvia do povo cantando: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Isso para ele foi um peso. Mas nós vemos já João Batista, que teve outra postura também. Ele dizia: depois de mim, após mim, vem um outro, que eu não sou digno nem de amarrar os seus sapatos. Passou o bastão. E Barnabé fez isso, passou o bastão para Paulo, sem criar problemas, sem criar dificuldades. Agora ele passou para a posição de torcedor, de incentivador, de ajudador. Vamos lá, Paulo. E essa é a quarta característica também que nós podemos encontrar em Barnabé. Ele procura desenvolver o outro. Veja o que diz em Atos, no capítulo 15, versículo 37 e 38. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Veja isso, essa narrativa de uma situação interessante. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastou deles, que os abandonou, não seguiu o trabalho com eles. Em muitas viagens, Paulo e Barnabé, Marcos estava junto, em muitas viagens, mas em um determinado momento Marcos desiste e pede para voltar. Paulo ficou triste com isso e Paulo desacreditou de João Marcos. Nessa viagem de volta, então, Barnabé sugere levar João Marcos de novo. Vamos levar Paulo, João Marcos. Mas Paulo não aceita e eles brigaram, e foi uma briga feia, diz a palavra. A ponto de eles se separarem. Uma briga que eles não chegaram num acordo.
Barnabé seguiu viagem com João Marcos e Paulo seguiu viagem para outro lugar com Silas. Isso está em Atos 15:39. Olha lá, por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre. Barnabé deve ter pensado: Paulo, eu investi tanto em você, Paulo. Briguei por você e agora o moço comete uma falha, comete um erro e você já quer descartá-lo. Mas ele foi. Às vezes nós brigamos, como nós já falamos aqui, por coisas secundárias. Devemos observar, meus irmãos, o que é primário. Se Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, se cremos assim e confessamos a Jesus, isso é o que nos une. Coisas secundárias não podem nos separar. Agora olha que interessante o que diz 2 Timóteo capítulo 9 até o 11. Venha me ver logo que puder, disse Paulo, pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Aleluia. Você vê que Paulo foi abandonado por outras pessoas, mas agora ele pede para trazer Marcos de volta, porque ele é útil. Aquele que por ora apóstolo Paulo tinha desistido, tinha desacreditado, porque tinha pisado na bola, tinha cometido uma falha, os abandonou num momento importante. Ele percebeu depois que era uma pessoa importante. Paulo pede: traz de volta. Barnabé realmente é um cara incrível, porque Barnabé investiu em Paulo e depois investiu também em João Marcos, porque agora Paulo faz questão da presença de João Marcos, solicita que ele venha, porque ele é muito útil no ministério. O que é secundário foi colocado de lado, aquele probleminha, aquela situação foi colocada de lado, mas o que nos unia é o fato de servirmos ao Senhor Jesus. A história de Barnabé, ela nos ensina muitas coisas. Barnabé, ele tem uma lição importante para nos ensinar. E o que é isso? Quais são essas lições para a gente terminar esse pensamento? Nós devemos olhar para Barnabé e perceber que os recursos que nós temos são recursos para serem investidos no reino. Assim como ele fez, ele investiu na vida dos apóstolos. Ele foi lá e depositou aos pés dos apóstolos os seus recursos. Ele também nos ensina que temos que aceitar o outro imediatamente, sem ter a perspectiva de que ele venha já modificado, venha mudado. Não, vou esperar. Não, você reconhece Jesus como seu Senhor, reconhece, então vamos trabalhar, vamos andar juntos, vamos crescer juntos. Ele nos ensina também que a gente tem que promover o outro. Nós precisamos tornar o outro maior do que nós. De que maneira? Desenvolvendo o outro quando ninguém creia, quando ninguém acredita. Desenvolver, cuidar, abençoar, batalhar, promover. Fazer como Barnabé fez, trazendo ali a sua autoridade, colocando a sua pessoa na linha de frente, investindo e garantindo. E por último, que nós também levantamos uma bandeira em prol das pessoas. Ele mostra que o reino são pessoas. Vale a pena investir em pessoas. As pessoas são importantes. As pessoas têm valor. Jesus morreu na cruz pelas pessoas, não morreu na cruz pela estrutura, não morreu pelo microfone, por uma bateria, por um teclado. Jesus morreu pelas pessoas, por mim e por você. E por fim, eu quero ler com você Hebreus capítulo 3, versículo 13. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós,
Animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Aleluia. Esse é o nosso chamado. Que a partir de hoje nós possamos viver essa experiência de nos tornarmos aquele que dá ânimo ao próximo, aquele que incentiva, aquele que encoraja, aquele que patrocina, aquele que investe. Vamos lá, vamos fazer isso. Deus tem te dado um dom, Deus tem te dado uma capacidade. Invista em alguém. Olhe, pede para Deus te mostrar: Senhor, mostra-me alguém para que eu vá investir, sem esperar nada em troca. Eu vou ensinar, eu vou trabalhar, eu vou promover, eu vou pagar um curso, eu vou dividir o meu conhecimento, eu vou levar, eu vou buscar, eu vou patrocinar essa pessoa, porque eu quero vê-la maior do que eu quero vê-la crescendo, eu quero vê-la também trabalhando, e depois ela também investirá em outras pessoas. É isso que o Evangelho está nos chamando a fazer. Sermos pessoas que ânimo, que encorajam, que façam com que outras pessoas cresçam também. Então esse é o chamado para mim e para você, que nós possamos nos tornar pessoas que engrandeçam as outras, que façam elas crescer também, pois foi isso que o Senhor Jesus fez conosco, foi isso que Barnabé fez, foi isso que João Batista fez, e isso é que eu e o que você devemos fazer também. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e enche o seu coração dessa palavra de esperança, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Esse é o nosso relatório do mês de maio, nosso segundo relatório online. Sobre a missão desafio, nós vamos ouvir o missionário Ibrahim e o missionário Alan Cross. Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos falando aqui da Bolívia. Aqui, por causa da pandemia, nós estamos tendo quarentena total. Não se pode sair de casa, somente uma pessoa por semana para poder comprar alimentos. Quem for pego fora de casa pode pegar até 10 anos de cadeia. Hoje está sendo militarizado Santa Cruz, para evitar que Santa Cruz as pessoas realmente possam sair de vez de casa. Nós estamos praticamente trabalhando dentro daquilo que nós podemos. E mesmo assim, nós temos a permissão do centro médico para poder se locomover por causa da parte médica. O presidente do comitê cívico, que é o único carro civil que pode ficar andando dentro da cidade para poder ver como está a população, pertence à nossa igreja, ao gestor da nossa igreja, o Humberto. Então nós usamos esses meios para poder atender a população, tanto no evangelismo como na provisão de alimentos, porque o alimento já está escasso, e também pela situação de conflito que estamos passando, porque hoje já um ovo já está custando mais de R$1. Então imagina como está a situação, e a dificuldade tem sido muito grande. Atualmente, com a questão do coronavírus, tem sido muito complicado, especialmente para a nossa região, onde a maioria das pessoas vivem de vendinhas nas ruas, e na sua grande maioria a nossa população aqui é formada de idosos. Então o governo tem tido muita dificuldade, e hoje, exatamente hoje, voos internacionais e nacionais foram banidos no país. Sobre os missionários aqui do TBC, nós vamos ter a oportunidade agora de ouvi-los, de assisti-los, e eles vão orar junto conosco e orar por nós. A paz do Senhor, igreja. Estamos firmes na fé. Estamos orando por ustedes, como ustedes están orando por nosotros. Estou orando por vocês. Estamos orando por vocês. Continúen orando por nosotros. Continue orando por nós. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará.
me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Queremos estar orando pelo pastor Isaías, pela pastora Raquel, pelos seus filhos, suas noras, seu genro, Senhor. Às vezes nós, como pequenos pastores, pequenos missionários, Senhor, com poucas pessoas, já temos tantas preocupações, Senhor, e tantas coisas que fazer pela igreja. Queremos orar pela igreja TBC, pela igreja sede, Senhor, no Jacuí, pelas congregações que estão no Brasil, o Albert que está em Portugal, Senhor, os irmãos que estão na Guatemala, o Roberto que está em Guatemala, sua família, o Roberto que está em Belize, sua família, por nossas vidas que estamos na Espanha, Senhor, pelas 3 congregações que nós temos TBC aqui na Espanha, Senhor, na cidade de Návia, de Candás e de Rijon, Senhor. Queremos orar também pela situação do Brasil, Senhor, que começou com uma maneira muito, Senhor, suave, mas está afligindo, Senhor, muitas pessoas, milhares de pessoas. Queremos pedir sabedoria, Senhor, aos líderes, aos governantes, ao presidente, Senhor, à sua equipe, Senhor, de médicos, Senhor, de responsáveis clínicos na presidência, Senhor, o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde. Ajuda, Senhor, os médicos, os enfermeiros, Senhor, as pessoas que trabalham nos hospitais. Queremos orar pela igreja brasileira para que não esteja preocupado com a economia, porque sabemos que a economia vem do Senhor, não vem das pessoas, não vem dos membros, não vem das ofertas, não vem dos dízimos somente, mas primeiro vem do Senhor e logo Deus usa todos os outros recursos que nós estamos acostumados a receber, Pai. Que o Senhor esteja dando paz, Senhor, dando sabedoria, Senhor, essa paz que estamos clamando por todos nós, uma paz que sobrepassa todo entendimento, Senhor, que sobrepassa as circunstâncias, que sobrepassa as notícias, essa paz que só temos e encontramos em Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós vamos ofertar, você pode fazer isso pelo carnê. Procure o responsável aí no seu núcleo e veja como você pode entregar a sua oferta. Também pode usar as nossas maquinetas que estão à disposição no templo e ainda fazer isso por meio de depósito ou transferência na conta que vai aparecer aí no seu vídeo. Que Deus abençoe. Amém. Nós queremos nesse momento também dar a oportunidade aos irmãos de entregar a sua oferta, o seu dízimo, porque a palavra tem nos orientado a isso. Na verdade, eu sei que nós temos ministrado, temos falado sobre esse princípio, que diante das circunstâncias adversas, nós não devemos abrir mão de um princípio. Esse é um momento que não é só a igreja que precisa, mas nós, como adoradores também, nós precisamos entender que quando nós também ofertamos, nós também somos abençoados. Não no sentido de que se eu dou 5, eu ganho 10, ganho 100, ganho... Não é isso que a gente quer ensinar. Mas quando você oferta, você está cumprindo um princípio também, e o Senhor, Ele abençoa de diversas formas. Enviando suprimento, dando graça para você de conquistar, te dando força, saúde, sabedoria. E independente se a sua oferta que estamos falando é um valor em dinheiro, como nós ministramos na palavra, de repente você pode investir numa pessoa com o seu conhecimento, com a sua habilidade. Talvez você não tenha, hoje eu não tenho, eu não estou trabalhando, mas eu sei fazer tal coisa, eu vou usar essa habilidade para abençoar vidas. Eu vou transformar vidas, vou alcançar vidas através disso. Isso também é oferta. Então, mas se você, nessa noite, tem essa condição de fazer a oferta ou entregar o seu dízimo, você pode fazer através das contas que estão aparecendo aí na tela. Ou você também pode, no terceiro domingo do mês, nós sempre temos separado, as ofertas desse dia são destinadas à nossa missão de desafio, que tem apoiado missionários pelo mundo inteiro, diversos trabalhos. Você pode procurar aí depois na internet, Missão Desafio, entrar lá e conhecer mais profundamente o trabalho que é realizado. É um trabalho da coordenadoria aqui da nossa Igreja Brasil para Cristo, um trabalho da Igreja Brasil para Cristo com a visão mundial, né, para alcançar os outros países, aqueles países que o Evangelho não tem sido pregado, como é pregado aqui no Brasil, por exemplo, e nós temos missionários
trabalhando, investindo, eles necessitam também do sustento, eles também estão sendo afetados por essa pandemia. Então você pode ofertar, vai aparecer também uma conta aí que é específica para esse fim, para ser destinado às missões. Amém? Eu quero orar por você, agradecendo por essa oferta e por esse seu dízimo. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que nos dá de participarmos desse momento da igreja também, Senhor. Obrigado porque nós temos visto a fidelidade da Tua igreja, o amor, nós temos visto, Senhor, a postura de fé de muitos irmãos, mesmo diante desse momento difícil em que muitos estão tendo seus salários reduzidos, perdendo empregos, mas nós temos visto a igreja firme, Senhor, nesse propósito, nessa disciplina, nesse ensinamento da Tua Palavra, que devemos colocar a nossa esperança e confiança em Ti, Senhor. Obrigado porque a Tua igreja tem conseguido honrar os compromissos, tem podido, inclusive, abençoar algumas famílias com uma cesta básica, comprando um remédio, ajudando de alguma forma. Obrigado por isso, Senhor. Isso é fruto da generosidade dos membros da nossa comunidade, Pai. Por isso eu te peço, continue abençoando, Senhor, aqueles que de forma generosa e voluntária têm feito esse trabalho de fé, Senhor, abençoando, investindo em outras pessoas, Pai. Obrigado por cada família. Eu te peço também, porventura, aquele que não tem condição hoje, Senhor, que Tu possas abençoá-lo, visitá-lo, e que ele também possa, Senhor, brevemente viver esse privilégio que é investir no Teu reino, Senhor, com os seus bens, com aquilo que ele tem conquistado. Como vimos que Barnabé fez, ele investiu na vida dos apóstolos, Pai. Ele vendeu aquele terreno e depositou aos pés dos apóstolos. Que possamos também alcançar essa graça, Senhor, de termos essa postura voluntariosa e generosa, Senhor, para abençoar a implantação do Teu reino. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos. Quero lembrá-los que durante a semana, todos os dias, a 12:30, 12:35, por aí nós estamos entrando numa live no Instagram, orando com os irmãos, né? Tem um grupo aí que está firme com a gente, 15, 20 pessoas têm se conectado conosco, e temos orado, refletido rapidamente um pequeno texto e orado pelas famílias, pelas necessidades. Se você tem essa condição e pode entrar, né? Conecte-se a nós também. Todos os dias, logo após a live do pastor Isaías, nós já estamos entrando e fazendo esse período de oração também. Todas as quartas-feiras, às 20h30, nós temos o nosso culto online também, através do Instagram, e no domingo, às 19h30, o nosso culto também aqui nesse canal do YouTube, né? Enquanto perdurar esse tempo de isolamento, né, essa quarentena, nós estaremos trabalhando dessa forma e cremos que a igreja tem sido alcançada por esse meio também. Nós pedimos que vocês nos ajudem a divulgar esse canal do YouTube, porque precisamos chegar a 1.000 inscritos. Nós já temos quase 500 inscritos, mas precisamos chegar a 1.000, pois isso facilitará a nossa transmissão, para a transmissão ao vivo. Nós precisamos de 1.000 inscritos para conseguir fazer transmissões através do celular. Isso vai facilitar o nosso trabalho, pois somos uma comunidade num bairro pobre, pessoas que são humildes, e para fazer transmissões precisaria de equipamentos caros, câmeras, outros equipamentos que dariam esse suporte para chegar a um áudio adequado, um som, um vídeo adequado para você. E se nós tivermos 1.000 inscritos, com um celular nós já conseguimos fazer essa transmissão com qualidade, e você vai poder também nos acompanhar. Então ajude-nos, divulguem na sua rede de contatos, peça aos seus amigos, explique a eles qual é o propósito. Nós temos oferecido um conteúdo bom, um conteúdo que edifica,
que não vai fazer mal nenhum. As crianças podem assistir, os idosos podem assistir, as famílias podem assistir, o casal pode assistir, e o único risco que você corre no final de acompanhar tudo isso é sair edificado pela palavra de Deus, pois diz a Bíblia que ela não volta vazia, ela sempre traz um benefício aos ouvintes dessa palavra, e é isso que nós cremos, e é isso que nós temos essa esperança, amém? Então que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando essa reunião. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra, pela intercessão, obrigado, Senhor, pelas ofertas recebidas, obrigado, Senhor, pelas famílias que estão conectadas a nós neste momento, obrigado por esse grupo de irmãos que estão trabalhando aqui. Eu te peço que o Senhor abençoe a cada um, livre-os de todo mal, Senhor, dê uma semana vitoriosa para cada um, aqueles que precisarão sair para trabalhar, guarde, Senhor, aqueles que dependem de pegar condução, ônibus, abençoa teu filho, protege ele, Senhor, aqueles que estão já se recuperando do isolamento, dá vitória também aos teus filhos. Pai, guarda cada um, Senhor, dá uma semana de paz, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, a família pastoral, os nossos pastores, os nossos missionários. Mais uma vez eu te peço, derrama chuva de bênçãos, ó Pai, sobre a vida de cada um, sobre esta nação. Assim nós oramos e cremos, no nome de Jesus. Amém e amém. A Deus Supremo, benfeitor, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória a Deus Supremo, benfeitor, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós. Vamos dizer juntos a paz do Senhor. Eu desejo saúde aos irmãos. Vamos declarar: Maranata, ora vem Senhor Jesus.